Eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar um trilho de mesa, um desenho de canto. E a palavra que eu tenho está em Jeremias capítulo 20, versículo 13. Diz assim: Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Aqui nós temos o risco de canto, como tem gente pedindo, e esse tecido é o Oxford. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br ou no link na descrição do vídeo. Nós vamos começar por essa ponta aqui. Eu vou preencher esse botão com o branco. O meu branco eu diluí um pouquinho. Eu tenho um pote que eu deixo sempre um pouco mais diluído para facilitar quando eu tiver que preencher áreas grandes e eu não quero que fique duro. Então eu deixo ele diluidinho. É o pote do jeito que ele vem. Escutou o barulhinho? Porque ele tá mais líquido. Eu coloco umas gotinhas de água. Aí ele fica assim, bem fácil de trabalhar com ele. Eu vou usar agora aqui, ó, no pratinho, porque é muito pouco. Um pouquinho do púrpura. Eu vou colocar aqui, ó, fazendo o contorno. Eu vou descer aqui um pouquinho. Olha como vai ficar suave. Não é para ficar forte, tá? É para ficar bem delicadinho. Vou descer assim, ó, com um pouquinho ali. Do lado de cá, vou pôr um pouquinho aqui também. E eu vou pegar um pouquinho do azul Caribe. A gente vai mesclar as duas cores. E a gente vai ter um pouquinho de violeta. Ó, eu tô fazendo aqui a área da sombra. Passar a tinta bem em cima do risco. Aí depois não preciso voltar arrumando. Porque conseguir essa mistura depois, nesse tom, vai ser bem complicado. Pronto. Lavo meu pincel e eu já vou voltar com o branco fazendo o acabamento. Ó, aqui tem uma divisão no botão. Então, essa área eu vou passar um branco e vou atravessar. Aqui eu vou iluminar um pouquinho aqui no centro. Você viu que o Oxford, ele chupa a tinta. Ó, vou deixar bem clarinho. Aqui, essa divisão. Agora eu nem lavei meu pincel e vou pegar um pouquinho do verde oliva. Vou começar aqui de baixo. Subir um pouquinho e agora com o amarelo bebê eu vou fazer as pontinhas. Olha que fácil. Eu tenho uma riscarada aqui porque eu não fiz no papel, eu fiz direto no tecido o desenho. Aí eu fui riscando, riscando, riscando em cima. Você vai pondo o amarelo bebê na pontinha e puxando para baixo. Agora, eu não tô lavando o pincel, tá? Eu peguei mais um pouquinho do azul e eu vou colocar em cima desse verde oliva. Fazer assim uma manchinha. Os riscos estão aparecendo. Então, peguei meu pincel zero. Com o amarelo bebê, eu vou fazer aqui, ó, umas linhas. Isso aqui vai ficar bem suave, viu? Depois que secar. Com o verde oliva, vou fazer uma sombra. Aqui tem mescla de azul.
Então eu posso até pegar também um pouquinho do azul junto com o verde oliva. Artifício para cobrir meus riscos. Com o verde oliva, se você quiser, pode fazer assim, ó, um contorninho mesmo, deixando pontinhos. Aqui eu tô fazendo um contorninho, mas só em um dos lados. Aqui coloquei por fora, aqui por fora e aqui coloquei dos dois lados de baixo. Para não ficar esse contorno muito pesado, eu vou pegar o pincel número 6 e vou passar em cima. Ó, ficou uma sombra. Não ficou parecendo contorninho com pincel 0. Assim vai ser o botão. Para fazer essas gavinhas, eu vou usar uma pinceladinha de verde oliva e uma pinceladinha de púrpura. Olha o que eu fiz, praticamente um marrom. Se quiser mais escuro, você põe um pouquinho mais do oliva, você vai ter quase um sépia. Com o pincel 0 e você vai fazendo de pedacinho, não precisa ficar aquela linha perfeita, mas ele tem que ficar parelho. O que eu quero dizer com isso? É que da mesma grossura que você fizer a linha, você tem que chegar até o final. Não precisa ficar certinho, pode ficar tremidinho, você pode vir fazendo assim, ó, tá? Não precisa ficar certinho. O que precisa é ficar na mesma grossura essa linha. Vou misturar mais um pouco aqui, vou terminar esses galinhos e já volto para fazer uma folha com você. Aqui eu tenho duas folhinhas. Você vai trabalhar, essa folha eu quero que ela fique bem clarinha. Então eu vou trabalhar primeiro com o verde oliva, essa aqui. Você viu que eu fiz duas ranhuras para lá e nessa eu fiz para cá também. O lado da sombra, primeira sombra vai ser aqui. Primeiro você vê onde a folha tá por trás de alguma coisa, que desse lado vai ficar escuro. Aqui, ó, essa folha, ela tá por trás da flor. Então, esse ladinho aqui todo eu vou colocar a sombra de verde oliva, a base, né? Agora eu vou subir com a linha aqui pelo meio, com o próprio verde oliva. E do lado que tiver essa ranhura, eu vou fazer assim, ó, várias ranhuras. Vou puxar esse verde oliva, sempre começando por aquele lado da ranhura. Terminou, fez a ranhura do lado inteiro, aí você pega mais um pouco de tinta e vem aqui, ó, no contorno de fora. Põe a tinta e puxa um pouquinho assim para dentro. Você viu que eu fiz ranhura também, mas eu deixei o contorno aqui, ó, bem preenchidinho. Agora eu vou colocar um pouquinho do azul. Eu vou fazer assim, ó, aleatório, mas sem preencher muito, entrando um pouquinho pro oliva, deixando assim um pouquinho solto. Agora eu lavo meu pincel. Você viu que eu coloquei o verde oliva, eu coloquei o azul Caribe meio que em cima do oliva, porque eu quis deixar esse espaço aqui, ó, no tecido para colocar a ranhura com o amarelo bebê, ó, usando aquele espaço que sobrou ali. Eu vou preencher e vou entrar com esse amarelo. Ele vai clarear ainda um pouco, né? Colocando todo o contorno, toda aquela área que ficou sem tinta. Aí eu puxo esse amarelo, deixando essa ranhura. A ranhura é muito importante e fica bem interessante. Agora eu vou fazer mais uma para você me acompanhar, porque todas as folhas serão iguais. Se você seguir o lado que eu coloco a ranhura, dá certo no final. Ó, verde oliva.
Onde que eu vou começar? Aqui, na base da folha. E porque a folha tá por trás das flores, toda essa área vai ficar escura. Definido isso, eu passo a linha. Aí eu vou puxar a primeira sombra pro lado onde eu coloquei a ranhura. Aqui do outro lado eu coloco no contorno de fora e puxo para dentro. Você viu que cada metade tem uma luz e uma sombra, uma luz e uma sombra. Pego um pouquinho do azul, faço uma sujeirinha aqui, uma sujeirinha ali. Agora eu venho com o amarelo bebê. Primeiro aqui é um contraste. Faço a ranhura. Depois eu venho aqui. Eu vou preencher essa área e vou puxar esse amarelo para cima da sombra, que é o verde oliva e o azul caribe. Olha que fácil. Deixa essa ranhura. Se você ficar passando muito o pincel em cima, você vai desmanchar essas linhas. E essas linhas, elas são importantes. Você viu que essa ficou um pouco mais azul. Essa já não apareceu tanto azul. E é assim que vai ficando. Cada folha é diferente. Cada uma vai ter um excesso de tinta diferente. E não é errado, tá? Peguei o pincel zero e o verde oliva e vou fazer aqui aquele semi-contorno. Ó, você não precisa contornar inteiro. Aí eu aproveito e coloco também umas ranhuras aqui em cima dessa parte clarinha. Do lado de cá, se ficou alguma imperfeição, é a hora de você arrumar também com pincel zero. Viu que fácil? Aqui, ó, algum lugarzinho, não precisa aquele contorno inteiro. Aqui, acho que já tá bom. E agora eu vou adiantar o trabalho. Eu vou fazer esse outro botão que tem ali e vou fazer todas as folhas. E daí já eu mostro pra você. Olha, mal comecei a pintar, derrubei o pincel aqui. Nessa parte eu vou fazer um babado, porém, ia ficar uma marca de verde oliva aqui. O que eu fiz? Peguei água limpa, esfreguei com o pincel, consegui tirar toda a tinta, ó. Limpei. Só que agora essa água, ela vai crescer um pouco, eu tenho que esperar secar para poder pintar essa folha e essa parte do fundo. Então você pode lavar com facilidade se você borrar. Só que você tem que esperar secar para continuar a pintura. Como eu vou fazer aqui para cima, então eu posso continuar essa parte e essa outra, do outro lado aqui, porque eu cuidei para que a tinta não, para que a água não subisse muito para lá. Olha, já terminei aqui, ó, o botão, os galinhos, as folhas, inclusive essa que já secou. Secou muito não, mas eu fiz assim mesmo, porque vai no fundo, depois vai disfarçar aquele crescidinho ali. Contorninho, os galinhos, você viu que eu não fiz aquela coisa certinha, eu fiz assim, que você vai tremendinho o pincel. Tem muita gente que fala pra mim, não consigo fazer, Lu, aquelas linhas muito certinhas, minha mão treme. Então, eu gosto de fazer assim, tremidinho, já fica bonito também. E a pessoa não vai se sentir incapaz de fazer. Agora nós vamos fazer a flor. E eu vou pegar aquele botão, aquela flor semi-aberta ali de cima. Primeiro vou preencher de branco. Aí eu te mostro o restante. Olha, já terminei de preencher. Agora eu vou pegar um pouquinho do azul. Vou começar com o azul. E já vou separar essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tá por trás, é uma dobrinha, né? Vou colocar um pouquinho do púrpura em cima do azul e vou puxar o púrpura, fazendo sumir.
Vou pegar mais um pouquinho, podia estar fazendo isso com um pincel menor, para colocar aqui, ó, em cima do risco. Vou trocar de pincel. Peguei o número 2 bem aparadinho, que vai ser mais fácil fazer isso aqui. Olha como ele faz a linha bem certinho. Agora eu vou colocar um pouquinho do púrpura aqui. Já vou colocar um pouquinho do... O que é isso aqui? Uva. Um pouquinho do uva. O uva vai em cima do púrpura, tá? Para ele deixar um pouquinho mais escuro. Aqui, o risco do meio eu posso deixar assim, reto. À medida que vem para os lados, vem fazendo isso aqui, ó. Tá? Você vai abrindo o teu pincel. É pouquíssima tinta. Peguei um pouquinho do azul. O azul eu não vou colocar assim num lugar puro. Eu sempre vou misturar ele num pouquinho de outra cor para deixar uma tonalidade mais pro violeta, não pro azul, azul mesmo. Um pouquinho do púrpura. Agora eu vou passar em cima da linha. Porque aqui o branco ele não vai cobrir o risco do carbono. O carbono, não tirei com carbono. O risco do lápis. O branco ele não vai cobrir o risco do lápis. Então eu vou colocar um pouquinho de tinta bem em cima. Um pouquinho do uva. Aqui você viu que eu fiz assim todo quebradinho. Vou deixar esse canto aqui mais escuro. Então eu já vou colocando uva ali, ó. Agora eu vou puxar um pouquinho. Só um pouquinho. Para não deixar aquela linha parada. Olha só como ele vai ficando. Como aqui tem branco úmido, a tinta vai mesclar uma na outra. Agora eu vou continuar aqui com o púrpura, mas eu não vou fazer até aqui com uva e dar pra frente com o púrpura. Eu vou misturar um pouquinho para fazer uma passagem de cor. Sempre mantendo essa curvatura. Agora eu vou terminar aqui com o azul. Essas cores que eu tô pegando aqui são aleatórias, tá? Não tem que ser nessa sequência. Você pode fazer tudo com uma cor só, se você quiser. Aqui ficou bem dividido, púrpura e azul. Vou pegar um pouquinho mais do púrpura, vou pôr aqui, vou pôr um pouquinho aqui. Aí, agora lavo meu pincel e vou trabalhar com o branco de novo. Primeiro o branco, essa área aqui, ó. Acertar aqui o contorno para ficar mais suave. Aqui é a área de sombra. Você não deve chegar com o branco até lá. Agora, esse branco eu vou pôr pro lado de fora. E eu devo chegar até a pontinha aqui. Agora, por aqui, ó, nessa área clara, onde já tem o branco, eu vou colocando umas pinceladas. Aí não precisa ajeitar muito, pode deixar a pincelada assim meio riscada, ou uma área grande, assim, ó, preenchida só com o clarinho, só com o branco. Aí, aqui acho que já chega de trabalhar. Agora, aqui, eu preencho com verde oliva, faço uma sujeirinha de azul, faço as pontinhas com o... Ó, sujei aqui também. Faço as pontinhas com esse daqui e depois faço acabamento com pincel zero. Aqui, ó, concluí. Agora, eu vou preencher de branco a flor que tá aqui embaixo. Olha, já preenchi. Agora eu tô com o pincelzinho 2. Eu vou pegar o amarelo bebê
e vou colocar aqui dentro. Mas não vai subir muito, deixa mais da metade no branco. É só para dar uma ligeira amareladinha aqui. Lava teu pincel, vai pegar azulzinho e vai fazer aqui, ó, contorninho de baixo. Esse lado aqui eu vou deixar mais escuro, esse aqui mais claro. Agora eu vou pegar o púrpura, vou tacar em cima desse azulzinho aqui. Ó, e venho clareando. Aqui vou deixar só uma manchadinha. Já posso dar uma clareadinha, uma suavizada. Você põe o branco bem no meio e daí vai empurrando o branco. Ó, viu como suavizou? Agora a gente vai trabalhar aqui em cima. Eu vou começar com o púrpura. E eu vou trabalhar toda essa volta aqui, ó, deixando assim um contorninho mesmo. Não faça reto. Respeita toda a curvinha, toda a entradinha. Ó, você viu que eu tô colocando a tinta? O Oxford, ele demora um pouco mais para secar. Então, aqui dá tempo da gente trabalhar essa borda. Se você tá pintando no pano de sacaria, bom, também dá tempo de trabalhar. Ó, eu vou pôr aqui também. Você viu que eu passei da metade. Aqui. Tá, agora eu vou colocar um pouquinho do azul no pincel. Eu vou fazer essa beiradinha aqui com azul. Tinha púrpura, então ele vai ficar meio lilazinho, mas bem clarinho. Pronto. Circulei. Agora eu vou puxar. Olha o sentido. Aqui, ó, ele faz esse movimento. Aqui, ele vai ficar bem reto. Aí, desse lado, ele já começa a fazer o movimento de novo, pra lá. Só que aqui é tão clarinho que a gente nem vai conseguir puxar muito. Aqui, ó, fica no centro, fica reto. Aqui faz esse movimento e aqui esse movimento. Ó, a gente vem fazendo assim, porque ele tem que casar com isso aqui, ó. Essa parte tem que ficar bem certinha, não pode cruzar. E também você não precisa puxar tudo, pode deixar um espaço assim, ó, mais branquinho, um mais escurinho. Eu vou escurecer um pouquinho mais ainda aquele lado ali. E para isso eu vou usar um pouquinho do uva. Eu vou colocando e daí eu vou puxando por cima do púrpura. O uva não vai ultrapassar o púrpura. Aqui também, ó, vou deixar mais escuro esse contorno. Acho que deu. Lavo meu pincel. Primeiro eu vou fazer aqui dentro um pouquinho mais do escuro. E para isso eu vou usar um pouquinho do uva. Bem aqui, ó. Puxo uma linhazinha para lá. O centro tá aqui. Ó. Em cima do risco. Bem no meinho. Eu vou deixar um pouquinho mais escurinho, ó. Você viu que o amarelinho tá aqui. Eu não cobri. Puxo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Marcamos o meio, o centro. Agora, eu venho com o branco de novo. E esse branco, ele vai empurrar essa cor que a gente colocou ali. Ele vai deixar bem mais suave, ó.
Aqui tá bem molhado ainda, então eu tenho que ficar lavando o pincel, porque senão vai acontecer isso, vai sujar. E aqui eu quero que fique bem branquinho. Aqui um pouquinho mais. Aqui também é um pouquinho mais de branco. Aqui já tá branquinho bastante. Mas ainda pode clarear, ó, tá vendo? O meu contorninho aqui não ficou muito bonitinho, então eu vou voltar com um pouquinho de tinta e vou deixar bem certinho. Aqui eu tinha púrpura e azul. Ui, foi demais. Lavo meu pincel e venho com um pouquinho do branco. Ó, acertei o contorno. A cor ficou um pouquinho mais forte. Eu vou pôr mais branco. Prontinho. Nesse espaço que tá bem escuro, ainda tá molhado. Mas eu já vou aproveitar e vou fazer com o amarelo bebê. Assim, ó, 1, 2, 3 pontinhos. 3 pinceladinhas, tipo gota. Aí, essa flor ficou pronta. Agora eu vou terminar essa parte aqui. Olha como ficou. Agora nós vamos trabalhar essas duas outras flores, as duas últimas. Nós vamos começar por esta aqui, que está por trás. E eu vou começar já com o uva, aqui, ó. Por trás daquela. Deixar bem mais escuro. Eu vou colocar um pouquinho do azul aqui, de baixo para cima. Não foi tão pouquinho. Vou colocar mais uva. Esse lado aqui, eu já vou colocar um pouquinho mais do branco. Não lavei o pincel, tá? Então, a cor já não vai sair pura. Ó. Em cima do risco. Vamos fazer o copinho desta daqui também, já. Aqui eu já vou usar o púrpura e vou usar desse lado. Por trás. Eu acho que um pouquinho do vinho, do uva aqui, ó. Ficou bem mais rosadinho. Vou colocar só um pouquinho do branco aqui pelo meio. Agora voltamos nesta. Quero deixá-la bem mais escura, então eu vou usar o uva aqui, ó, toda essa área que ela tá por trás. Ah, antes tem que passar o amarelinho, esqueci. Amarelinho, miolinho, amarelinho. Vou colocar nas duas já que eu peguei uma porção de tinta. Você viu que essa daqui ela tá mais rasa, essa tá mais gorda. Então, eu tenho mais espaço aqui, eu posso deixar esse amarelinho um pouquinho maior. Aqui não, porque aqui tá curtinho, então fica o amarelinho um pouquinho mais curto também. Amarelinhos colocados, volto com o meu uva. Se não tem uva, não faz mal. Sabe o que que você faz? Usa o vinho. Ou mistura um pouquinho do azul marinho no vinho que você vai ter uva. Aqui, ó. Outra coisa, você pode fazer com qualquer cor. Essa cor tem no cor de rosa, essa flor tem no cor de rosa, tem no violeta, tem no azul. Ela vai desde o rosa bem claro, na verdade desde o branco, para tons de rosa, chegando no azul marinho. Passa pelo violeta e chega no azul marinho. Você pode olhar a flor de verdade. Você pode fazer em tons da sua preferência. E você não precisa necessariamente fazer no Oxford. Às vezes eu faço um vídeo usando um material, mas na verdade eu tô querendo mostrar para você é a pintura, não necessariamente o material.
Aí você acha que você só pode fazer naquele material. Não, não é assim. Olha, eu cheguei até aqui. Agora, aqui, eu vou começar a usar o azul. Esse lado aqui, eu vou terminar com um pouquinho do azul. Depois eu vou voltar, claro, com o branco e vou deixar esse azul bem suavezinho. Mas primeiro eu coloco todo o contorno, puxando, ó, a pincelada. Vai ser sempre esse movimento, ó. Acho que aqui eu vou pôr um pouquinho também, eu gosto desse uva em cima do branco. Pronto, esse aqui. Agora, esse, eu vou começar com o púrpura, aqui, ó. Aqui, eu só vou limpar o pincel, basicamente. Põe um pouquinho ali. Porque esse lado aqui eu quero mais claro do que aquele. Poderia colocar também o azul. Mas eu não quero repetir o azul aqui. Vou deixar ela mais pro rosa. Você viu como eu vou brincando com o pincel? A única coisa que você não pode aqui é trazer reto ou cruzar as linhas. Você tem que respeitar esse movimento, ó. Aqui também eu vou continuar. Parei aqui porque aqui eu já tenho um púrpura. Acho que aqui eu vou ter que pôr um pouquinho do azul. Não, posso colocar um pouquinho do uva. Mais clarinho. Porque esse tá embaixo, tem que ficar mais escuro. Aqui vai ficar clarinho. O branco de baixo, ele tá úmido ainda. Ah, comecei a falar do pano, né? Então, você pode trabalhar isso aqui, esse desenho, não precisa ser no Oxford. Você pode fazer no pano de algodão, você pode fazer no emborrachado. Você pode pegar assim, ó, só esse pedaço aqui do risco, tira, elimina essa. Só esse canto você pode pôr numa toalha, porque o desenho vai caber numa toalha. Você pode fazer na madeira, você pode fazer onde você quiser. E pode pintar da mesma forma. Agora eu vou voltar com o branco. Aqui de novo, cobrir o resto do risco. Agora veja um detalhe. Primeiro, aqui ó, nesse espaço, embora eu goste dela assim, mas eu posso clarear, colocando o branco em cima do branco e puxando. Isso vai me possibilitar fazer um pouco mais de linha. E a linha é que dá o movimento. Aqui essa parte tem que ficar mais clarinha. Olha, eu posso deixar assim, ó, arranhado, tá vendo? Fica bonito. Pra lá não muito, porque pra lá tem que ter sombra. Essa tá por trás, tem que ficar bem mais escura que aquela. Embora as cores sejam diferentes, eu poderia deixar essa daqui mais forte, porque ela tá cor de rosa e aqui tá violeta por causa da mistura. Mas não vou deixar assim, vou fazer mais clarinho mesmo. Trabalhando com a ideia de que a luz é clarinha e a sombra é mais escura. Então, aqui, vou trabalhar com um pouquinho de branco. Vai ficar levemente rosado. Aqui, gostei desse efeito, eu vou acentuar, ó, só fazendo linha. Aqui, vou deixar mais clarinho. E ali daquele lado também, aqui ó, mais clarinho. Não se esqueça dessa curvatura. Agora, aqui, a cor ficou quase igual. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um acabamento aqui com o branco. Ó, não é uma linha pesada, é igual a linha da folha. Inclusive aqui, ó, onde elas se cruzam, também eu posso fazer um acabamento assim.
Olha como isso mostra que essa daqui tá por cima. Ela dá uma luz ali que fica muito interessante. Aqui também, ó, entre os dois. A linha vai sempre no que tiver por cima. Até nessas áreas assim de dobrinha. Aqui, ó. Tá vendo que bonitinho que fica? Eu gosto muito. E de preferência essas áreas fundinhas. Quando tá fundinho assim, ó, você põe um toquezinho de tinta. Pronto. Aqui dentro, um pouquinho do uva. Não é com pincel 0, tá? Não é pra fazer com 0. Faz com pincelzinho 2. Você vai deixar só um pouquinho mais escuro assim, ó. Pouquíssima coisa. Aqui também não é pra cobrir. O amarelinho tá bem molhado aqui ainda. Não é pra cobrir o amarelo. É só pra dar um pouquinho mais de profundidade. E depois aquela pinceladinha com o 0 do amarelinho, fazendo aqueles pistilinhos aqui, ó. Eu gosto de fazer 3. Se você colocou 3 e ficou torto, você pode pôr mais um, ó. E ficou 4. Agora eu vou concluir essa parte aqui. Olha só, hoje já é um outro dia. A pintura tá totalmente seca. Terminei essas duas aqui. E agora eu vou fazer um fundo. Vou fazer um fundo bem suave. Vou usar um pincel número 12 com cerda larga, grande, que fica mais fácil. Eu vou começar com o azul Caribe. Coloco aqui no pratinho, tiro o excesso e vou começar aqui, ó, nessa área, essa área central. Ah, um detalhe. O pincel não tá molhado, mas eu hidratei. Coloquei na água e depois tirei assim o excesso da água. Se ele estiver bem seco, é mais difícil pegar a tinta. E daí vai manchar aqui, se estiver muito seco o teu pincel. Olha, é bem fácil fazer o fundo. Viu como eu não carrego o pincel de tinta? Eu só vou limpando. Não é preciso sair para fora da figura. Tô colocando azul aqui, ó, toda essa área central, essa área aqui é mais uma área mais fechada. Você pode até passar, olha, tão pouca tinta tem no pincel que dá para passar por cima e não estraga. Agora eu vou colocar azul também aqui. E vou colocar azul também aqui. Pegue tinta, comece sempre do cantinho e vai limpando o pincel para fora. Olha como vai sumindo, mas eu sempre volto aqui. Eu não pego tinta e coloco ali, não. Pega tinta e coloca aqui e vai levando o pincel para fora. Vou pôr ainda um pouquinho lá na ponta. Já tenho bastante azul, agora eu vou lavar meu pincel e vou trabalhar com um pouco do amarelo bebê. Mesmo jeito, ó, tiro o excesso de tinta, aí eu vou colocar nessas áreas que eu não coloquei o azul. Eu vou intercalar. E você não vai deixar assim, um amarelo, um azul, um amarelo, um azul. Em áreas assim, ó, aqui, pode até ficar só o amarelo, mas quando chega aqui, você tem que passar o amarelo em cima do azul. Vai dar uma leve esverdeada, vai ficar uma tonalidade bem bonita. Essas cores é só mesmo para deixar assim um halo em volta do trabalho. Não é para preencher o espaço. Quando a gente olhar, tem que ver as flores e as folhas, não o fundo. O fundo não deve chamar mais a atenção nossa do que
do que o trabalho em si, do que as flores. Pronto. Aqui acabou. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e eu vou misturar com o azul. E vou fazer um pouco mais forte essa parte aqui, ó, central. Queria fazer bem escuro, mas resolvi não fazer tão escuro. E eu deixei esse cabinho aqui sozinho aqui, né? Nem cheguei ele até o final. Mas eu não vou escurecer mais que isso. Então eu vou ter que terminar ele. Aí, escurinho só aqui nesse meio. Agora eu vou pegar meu pincel zero, vou fazer aquela misturinha de verde oliva e púrpura para fazer novamente esse tom de marrom, que eu tenho que terminar o galinho ali. Eu vou fazer aqui, ó, um pouquinho de luz seca, usando o branco, pincel número 4. O pincel número 4 tá gasto, tá bem durinho, bem gostoso de fazer isso. Aqui, ó, colocando um pouquinho mais de branco ali. Vou pôr um pouquinho mais aqui também. E com o pincel zero, eu vou dar uma retocada naqueles detalhes. Lembra que a gente fez quando ainda estava úmido? Então, secou. Como estava úmido, o tecido absorveu. Então, agora eu vou voltar colocando novamente. E eu vou colocar exatamente onde eu tinha colocado antes. A marcação tá ali, eu consigo enxergar. Então, eu tô pondo igualzinho. Esse agora não vai ser absorvido, ele vai ficar bem forte, vai ficar legal. Assim. E ali aquele pistilo de amarelinho também. Eu vou voltar e vou colocar mais uma mãozinha, mais uma. Esse aqui era um 4, assim. Isso. Agora tá pronto. Esse desenho eu vou repetir do outro lado. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonavopinturas.com.br ou então no link na descrição do vídeo. Para você que me apoia, muito obrigado. Para você que está esperando um risco de canto, aí está.